volta no seu dial e também no YouTube. A gente conversa agora, ouvinte da Jovem Pan News, sobre o assunto do momento em todo o país, que é a questão aí da anistia. Será que vão colocar urgência para a votação da anistia? Isso vai ter lá o tal do carômetro prometido, né, pelos deputados do PL para fazer um exposed, basicamente, ali de quem não assinar, não concordar com eles. O governo vai ter força para travar. É o debate que vem se apresentando. E aí, naturalmente, existem cobranças sobre posicionamento. Você é contra ou a favor da anistia? O que você acha da anistia? O projeto como está deveria ter modificações? O regramento deveria avançar sem anistia? Com anistia? Você vai a um espetáculo de teatro? Você vai conversar nas redes sociais? É esse o grande tema, né, que vem aí dividindo a sociedade. E a Jovem Pan tem uma pauta exclusiva porque foi procurar exatamente os nossos deputados, nossos representantes lá em Brasília, para entender o que os paranaenses que estão lá em Brasília estão pensando sobre essa questão da anistia. Pelo menos metade da bancada do Paraná já assinou esse pedido de urgência do projeto, né, para dar ali o perdão aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Então, é o seguinte: 199 deputados federais já aderiram ao pedido. A informação saiu agora, no comecinho da tarde, né? Quem deu foi o próprio líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele precisa de 257 assinaturas. Então tá pertinho das 200, né? Ele tinha cerca de 170 até o domingo, informações dele. Então temos aí uma atualização em relação a isso. Trabalha para conseguir, claro, do centrão, né? Porque a esquerda e a direita já têm os seus posicionamentos sobre a anistia muito claros. É o centrão que vai ser o fiel da balança ali. Essas assinaturas que estão faltando. Com a urgência, o que acontece é que esse projeto ele vai na velocidade da luz, né? Ele vai muito mais rápido, não fica parado em comissão, tendo debates. Ele já vai para o plenário e, dali, vamos analisar se vai ou não vai da forma como está aqui. Deputados de 12 partidos já se comprometeram também, maior parte do PL, Progressistas e União Brasil. Entre os 30 deputados federais do Paraná, pelo menos 15 já assinaram requerimento de urgência, como a Rafa adiantou. Eles são o Jacobo, Felipe Barros e o Vermelho do PL, Ricardo Barros, de O Seu Esperafico, Tião Medeiros e Pedro Lupion, do Progressistas, Stefanes Júnior, Luciano Alves, Rodrigo Estacho, o Sargento Fauri e a Luísa Canziani, do PSD, Diego Garcia, do Republicanos, o Felipe Francischini e o Nelson Padovani, do União Brasil. Esses, portanto, assinaram já favoráveis à urgência na tramitação desse projeto da anistia. Pois bem, nossa produção já entrou em contato com os deputados paranaenses lá em Brasília para saber mais da posição deles. Ricardo Barros, do PP, e Diego Garcia, do Republicanos, que assinaram o requerimento, reforçaram o apoio à proposta. Luiz Nishimori, do PSD, disse que é a favor da anistia porque tem muitas pessoas presas, segundo ele, de forma equivocada. Deputado de O Seu Esperafico, do Progressistas, reafirmou o motivo de ter assinado o requerimento de urgência. Eu assinei o requerimento de urgência porque eu vejo a necessidade de nós eliminarmos uma injustiça que está acontecendo no nosso país. Pessoas inocentes aí condenadas a 16, 17 anos, 14 anos de prisão por um fato puramente que foi fictício. Não houve golpe nenhum, porque um golpe se dá quando tem exército na rua, armas, etc. E outra coisa, algumas pessoas dessas vieram simplesmente acompanhar um movimento democrático. São patriotas que têm todo o nosso respeito. Por isso eu assinei o requerimento de urgência para que venha logo ao plenário para nós podermos dar um fim nessa história aí e votarmos a anistia para os patriotas do dia 8 de janeiro. Já Tadeu Venere, do PT, tem posição contrária. Primeiro, eu acredito que o projeto sobre anistia, que é uma antecipação de algo que ainda de fato não aconteceu, porque ele tem como objetivo anistiar Jair Bolsonaro, que está como réu, mas ainda não foi julgado, e se julgado não se sabe se será condenado ou não. Acho que é preciso primeiro esclarecer isso. Segundo, eu sou contra a anistia, se vier a plenário, que eu não acredito que virá, mas se vier a plenário o projeto, votarei contra,
As pessoas que fizeram o que fizeram no dia 8 de janeiro não são pessoas que vieram aqui por acaso. Ninguém viaja 1.000 quilômetros, 900 quilômetros, deixa sua família, deixa seus amigos. Segundo, que há uma situação que as pessoas também precisam saber, que as penas de 12 anos, de 10 anos, de 13 anos, as pessoas já estão praticamente em condições de sair com ou sem tornozeleira eletrônica, porque se você pegar um sexto de uma pena de 10 anos, ela se resume a pouco mais de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, coisa que já foi cumprida, inclusive, pela maioria das pessoas, por isso mesmo estão saindo. Então não há por que se falar em anistia antecipada. Stephanie Júnior, do PSD, concorda com a anistia. O projeto de lei da anistia, ele é necessário e ele é justo. Pessoas como a Débora Cabeleireira e tantas outras centenas de pessoas foram presas injustamente, estão sendo condenadas a 14, 20 anos de cadeia, sem nunca ter tido intenção de dar um golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha o que o ministro Alexandre de Moraes faz com essas pessoas. É uma questão de justiça, por isso eu sou sim à anistia. Para Carol D'Artora, do PT, o texto não pode ser aprovado. E eu sou contra qualquer tentativa de anistiar os responsáveis pelos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. O que aconteceu naquele dia foi um ataque brutal à democracia brasileira e às instituições que sustentam o Estado Democrático de Direito, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Não podemos normalizar esse tipo de crime. Quem financiou, organizou ou participou dessas ações precisa ser responsabilizado com todo o rigor da lei. Qualquer anistia seria um retrocesso inadmissível, abriria precedentes perigosos e enfraqueceria nossas instituições. A impunidade não pode ser uma opção em um país que se pretende democrático. Felipe Barros, do PL, acredita que o tema vai avançar. Em primeiro lugar, é importante que se diga que essas pessoas que estão presas são presos políticos, não cometeram crime e não deveriam sequer ter sido presas. Estão clamando por anistia, nós estamos defendendo a pauta da anistia, quando na verdade eles deveriam nem ter sido presos. A anistia é o instrumento legal que nós temos para soltar essas pessoas de imediato e elas poderem voltar ao convívio dos seus entes queridos. Então eu sou favorável à anistia, 100% favorável, tenho trabalhado incansavelmente para essa pauta. Então eu sou favorável à anistia, nós vamos avançar nessa pauta e nas próximas semanas, se Deus quiser, nós teremos uma boa novidade em nome da Débora, em nome do Clezão que faleceu na cadeia, em nome de tantos outros que ainda estão presos injustamente. Zeca Dirceu, do PT, é contra a proposta. Já forma a maioria na sociedade de que o que aconteceu ali não podia passar batido. Merece punição. Quando a gente fala que não vai ter anistia, é porque tentar destruir a democracia não é uma atitude anistiável. Ficam tentando comparar o incomparável, que é tentar comparar, por exemplo, quem era estudante, quem lutava contra a ditadura, torturado, quem foi preso e que depois foi anistiado, obviamente, porque eram vítimas, não eram criminosos. Agora está se pedindo anistia para quem foram os criminosos, para quem planejava e já dava início à execução de um processo de golpe e assassinato. E quem pede anistia antes mesmo de ser julgado, de ser condenado, está confessando a culpa. Já Luísa Canziani, do PSD, é a favor da anistia. Sou favorável, sim, à anistia aos condenados pelos atos no dia 8 de janeiro. Nós estamos acompanhando os processos, estou conhecendo cada vez mais a história dos condenados, ouvindo muitos relatos das famílias. Eu acredito que houve um exagero gigantesco na imputação das penas. Nós temos pessoas condenadas a 14 anos de prisão por vandalismo, temos penas de 16, 17 anos, enfim, é um exagero muito grande, ainda mais se compararmos com réus que praticam crimes gravíssimos, como homicídio, latrocínio, dentre outros. E também eu compartilho a opinião do presidente Hugo Motta de que não houve tentativa de golpe, não houve um líder específico para essa finalidade, nem instituições interessadas, mas é claro, eu não sou também favorável à impunidade total, só acredito que as penas impostas são desproporcionais.
Sérgio Souza, do MDB, também se posicionou a favor. Eu sou a favor do projeto da anistia, mas a favor de anistiar os crimes políticos. Ao meu ver, nunca houve golpe de Estado. Se alguém esteve naquele ato do dia 8 de janeiro pensando em golpe do Estado, estava muito enganado ou foi muito enganado, porque não tem como alguns milhares de pessoas vir a Brasília pensar que vai dar um golpe num país desse tamanho, mais de 200 milhões, instituições fortíssimas como nós temos. Agora, houve vandalismo. Isso ninguém pode negar. Em todos os 3 poderes, houve destruição de patrimônio público, obras de arte e por aí por diante. E quem cometeu este crime tem que responder por este crime. Tem que ter dosimetria das penas. Nós temos que ser justos. Nós não podemos levar isso pelo lado ideológico. Por isso que eu sou a favor do projeto. Sargento Faur, do PSD, diz que as penas para os presos foram altas. Eu me posiciono totalmente a favor da anistia para essas pessoas que foram processadas, foram presas pelo 8 de janeiro. Primeiro porque eu não entendo que houve, de fato, uma tentativa de golpe no Brasil. Eu acho que o que aconteceu foi um descontentamento de pessoas, né, com a chegada no poder, na presidência, de um ex-condenado, né, que nunca foi absolvido, foi descondenado por questões técnicas, né, teve seus processos e suas condenações anuladas. Então essas pessoas saíram nas ruas em forma de protesto, alguns se excederam, né, mas as punições são desproporcionais. Vermelho, também do PL, reforçou ser a favor da anistia, assim como Diego Garcia, do Republicanos. Ele trata de uma questão humanitária, de muitas pessoas presas ainda, muitas condenadas com penas excessivas, a exemplo da cabeleireira e tantos outros que continuam ainda com essa situação calamitosa. Aqui em Brasília a gente vê que cresce a cada dia que passa a adesão e o apoio dos deputados para votar a urgência já, inclusive manifestada, e também votar o mérito do projeto de lei da anistia para esses condenados com essa excessiva pena por parte do ministro Alexandre de Moraes. Quem errou, que pague, que se identifique os culpados, mas inocente não pode ficar condenado a 12, 14, 15, 17 anos de prisão por ter participado de uma passeata. Nelson Padovani, do União Brasil, defendeu obstruir votações para que o assunto avance. Regimentalmente e constitucionalmente, o que nós podemos fazer é obstruir as votações. A nossa obstrução já fez com que aquela cabeleireira Débora, que ficou 2 anos presa, já fosse liberdade, e posta em liberdade. Está com tornozeleira, mas já está na sua casa com seus 2 filhos. E nós vamos continuar em obstrução, porque não é possível penas de pessoas que roubaram, que assaltaram, que traficaram, estar solta, e pessoas que defenderam o Brasil e a democracia estar presas. Então nós vamos continuar em obstrução, pedindo sim a anistia aos presos e condenados do dia 8 de janeiro. Aí, portanto, né, os que não se manifestaram, é claro, a gente não trouxe o registro, assim que tiverem um posicionamento, nós vamos fazer aqui, portanto, a pontuação, mas você tem um termômetro importante sobre a questão da anistia, trazido aí do ponto de vista dos paranaenses. A pressão agora vai em cima do Centrão e vai em cima também de Hugo Mota, que ontem já tentou aplacar um pouco a coisa com o discurso de que não é a única pauta do Brasil, de que é preciso muito cuidado para não acirrar ainda mais ali, né, um desentendimento, um desequilíbrio entre os poderes, porque no fundo você está usando a representação, né, parlamentar para rever uma decisão que foi tomada pelo judiciário. Então, existirão rusgas, né, leituras diferentes a respeito da temática. Hugo Mota tenta escapar dessa pressão, mas será muito difícil, porque ela é uma situação de tensão.
de acirramento e divisões divergentes, caso exista de fato ali corpo para aprovação. A gente vai acompanhar o que vai acontecer em relação a isso tudo. Minha impressão é que não vai dar para ficar muito nessa coisa de ficar levando, enrolando, sabonetando em cima do muro, morde a sopra, vamos aguardar a configuração, não é o único assunto do país, porque a direita tem pressa e vê sim como a sua tábua de salvação. Tanto que mudou até a estratégia, depois de prometer na passeata a questão do carômetro, né, aquele placar com as carinhas ali para fazer o exposed de quem não aderiu, agora decidiu procurar os presidentes dos partidos, já que flopou ali entre os líderes a assinatura, para ver se consegue assegurar essa vitória e dar celeridade ao projeto. Virou uma guerra de regimentalmente de força ali, né, Rafa? O próprio Hugo Mota já disse, inclusive, que ele sequer tem um requerimento. O que ele vai pautar, né? Ele diz, cadê o requerimento? O requerimento ainda não chegou aqui, ainda não se tem as assinaturas suficientes. Mas a verdade, Rafa, é que ele não pode, na visão de muitos políticos, principalmente do Centrão, fazer esse aceite nesse momento, justamente porque seria uma demonstração de fraqueza, já que ele foi muito criticado durante as manifestações na Avenida Paulista. Eu lembro aqui que o Silas Malafaia diz que o Mota envergonha o honrado povo da Paraíba e estuda, inclusive, fazer uma nova manifestação lá no estado para tentar pressioná-lo diretamente, colocá-lo ali numa situação complicada com a própria base eleitoral dele. Então, para o Centrão, a situação se complicou e o PL e Malafaia errou nesse momento em que direcionou essas críticas muito duras diretamente ao presidente da Câmara, Hugo Mota. A gente vai ter que acompanhar agora os próximos passos, mas a situação realmente, Rafa, está bastante complicada por lá. Agora